Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela nos faz refletir em todo momento. Estando aqui neste lugar, aqui já nessa tarde, estudando a Bíblia, o Espírito Santo, ele tocou em meu coração para que eu compartilhasse com você essa mensagem, pois a palavra, ela é viva e ela nos adverte a todo momento para que nós venhamos estar sempre firmes na palavra de Deus e não podemos nos deixar enganar de modo nenhum, pois o inimigo utiliza de muitas artimanhas para nos enganar. Aqui em 1 Coríntios, no capítulo 15, tem uma mensagem que me chama muita atenção e eu quero compartilhá-la com vocês. Ela diz assim: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Observe para você ver, o apóstolo Paulo, ele chama aqui a atenção dos coríntios, para que os coríntios venham refletir no evangelho que eles receberam. Porque este evangelho, segundo as Escrituras, ele salva a alma daquele que crê. E o apóstolo Paulo, aqui no verso 2, ele diz: se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que cresce em vão. O que me faz refletir nesta palavra é que muitas pessoas, infelizmente, têm acreditado num evangelho que não é segundo as Escrituras. Muitas pessoas têm recebido um evangelho falsificado, porque há muitos falsos profetas no mundo e muitos lobos disfarçados de cordeiros que só querem enganar as pessoas e pegar o dinheiro das pessoas. Então aqui Paulo, ele diz: pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que cresces em vão. Imagina uma situação, a pessoa crê no evangelho a vida toda e quando chegar o final de tudo, essa pessoa, ela ser condenada porque ela não creu no evangelho da maneira correta, ou seja, ela recebeu uma palavra de uma pessoa que não era fiel a Deus e essa pessoa foi enganada e ela foi condenada à perdição porque não permaneceu no evangelho segundo as Escrituras. É isso que nós temos que entender, nós temos que ter a nossa fé firme no evangelho segundo as Escrituras, o evangelho segundo que foi anunciado primeiramente por nosso Senhor Jesus Cristo e depois pelos seus santos apóstolos. Porque nós vemos aqui, irmãos, em 2 Coríntios capítulo 2, verso 17, que o apóstolo Paulo ele nos diz o seguinte: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Então veja, desde os tempos do apóstolo Paulo, já haviam muitos falsificadores da palavra de Deus. Muitos que usavam o evangelho como um meio de se dar bem. E hoje, nos nossos dias, não é diferente. Então, por isso é necessário nós estarmos confrontando a nossa fé com a Bíblia, para não sermos enganados por tais falsificadores da palavra de Deus. Porque o apóstolo Paulo, ele continua dizendo aqui em 2 Coríntios, no capítulo 11, aqui no verso 13, veja bem o que ele diz. Isso é muito sério. Veja o que ele diz. Falando sobre os falsos obreiros, ele diz assim, capítulo 11, verso 13: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Veja bem, o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então não é de se admirar que os obreiros fraudulentos
se transfigurem em obreiros de justiça, em ministros de Cristo, mas eles serão julgados segundo as suas obras. Então, meus irmãos, nós devemos ter sempre os nossos olhos, os nossos ouvidos atentos à Sagrada Escritura. Nós devemos sempre estar olhando para a Sagrada Escritura, lendo, ouvindo e buscando essa palavra conforme ela foi anunciada. Porque muitos obreiros fraudulentos, se transfigurando em obreiros de Cristo, estão enganando a muitos, estão levando muitas pessoas para o cativeiro, pessoas estão perdendo a sua paz, os seus bens materiais, querendo comprar bênçãos. Meus irmãos, vamos entender que a palavra de Deus é um dom. E o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 10, ele diz aos seus discípulos: ide, curai os enfermos, expulsai os demônios, ressuscitai os mortos, e o que recebestes de graça dai. Compreenda o que Cristo fez por nós e o que Ele continua fazendo é de graça. Então, meu querido irmão, não se deixe enganar. Não creia num outro evangelho diferente da Escritura, um evangelho misturado com a idolatria, misturado com a avareza, com a idolatria do dinheiro, das imagens. Creia no evangelho segundo as Escrituras e você será salvo, porque o verdadeiro evangelho é Jesus Cristo morto e ressuscitado e assentado à glória de Deus Pai. Aleluia! E Ele virá uma segunda vez nos buscar para habitarmos com Ele para todo sempre. Amém? Que Deus abençoe a todos nós em nome de Jesus.